Em nome de Jesus, nós estamos aqui, louvamos ao nosso Deus por tantas coisas que Ele faz por nós, tem feito por nós e faz, né? Nós estamos numa série de mensagens aos sábados sobre família, mas hoje também vamos corroborar no propósito aí da série de mensagens, né, que é voltado à questão da família. O tema que nós temos hoje é em família, práticas que restauram e geram futuro. Vamos meditar um pouco, convido vocês a estarmos juntos aqui, né, refletindo nessas realidades que hoje se coloca diante de nós, nos cenários da nossa vida, né, nosso cotidiano, do mundo, e a gente se pergunta como é que o povo de Deus deve estar, como é que nós devemos nos comportar, né? Qual é a nossa referência? É nessa direção que nós estamos hoje a pensar nessa palavra. E aí nós entendemos que em 2 Timóteo 3, versículo 1 e 2, lá nos fala sobre dias maus, tempos difíceis, homens amantes de si mesmos. São situações onde nós paramos para refletir. Existe hoje no nosso mundo, no nosso cenário, situações muito sutis que elas vão se instalando e muitas vezes nós vivemos, é possível que nós vivamos muitas vezes um tipo de caos, vamos dizer assim, do propósito de valores, princípios e valores, e parecendo que esteja tudo normal. É normal, é normal. Nós ligamos a TV, o que nós assistimos muitas vezes? Notícias, uma mais que a outra, mais sangrenta, mais violenta. Mas aí, isso é normal. A gente tende a achar, a enxergar, a aceitar essas situações como isso se fossem normais. A gente olha para uma diversidade de situações, liga lá o entretenimento, um filme, uma série. O que nós muitas vezes nos deparamos? Com situações contrárias àquilo que nós cremos, àquilo que nós professamos. E tudo isso soa como se fosse normal. Então a palavra do Senhor nos alerta. Em Romanos 12, lá nos traz uma palavra que nos desperta muito, no sentido de não vos conformeis com este. Vamos completar? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Não é na imposição de uma normalidade, de uma situação imposta por um sistema de coisas corrompido, um sistema contrário aos propósitos de Deus. E aí, nós olhamos nesta reflexão, a gente fazer esse diagnóstico. O que nós temos percebido? Crescimento da violência. Isso é um fato? É um absurdo que às vezes a gente vê a violência ela crescendo de modo natural, parece natural, até para pessoas muito jovens, muito crianças até. Eu me recordo de uma cena em que eu cheguei num lugar, eu estava passando em um determinado lugar e ali tinha umas crianças brincando. E aquilo eu fiquei observando que eles brincavam ali com armas, com arminhas de brinquedo, tipo madeira e tal. E aí eu fui olhando aquela cena e a criança já foi, tipo assim, enquadrando, tipo, vai parando aí, vai parando aí, vai parando aí. E eu, abismado, fiquei pensando, que idade tem aquela criança? Deveria ter por abaixo, em torno de uns 4 a 5 anos de idade. Aí a gente fica buscando entender se a criança nesta idade já está com esse sentimento,
o viver, olha o que ele está se envolvendo para brincar, para se dizer alguém presente, para interferir no meio de alguém ou tirar algum proveito daquela idade. Aí nós ficamos imaginando qual será o futuro. O que está sendo plantado? O que está acontecendo? E aí a gente se pergunta, de onde vem tantas violências, tantas situações que nós vemos hoje afetando a sociedade, afetando as pessoas? Às vezes a gente, olha, nós vivemos num país maravilhoso, nosso país, cheio de riquezas, cheio de oportunidades, cheio de coisas boas, mas é incrível quando às vezes a gente sai a algum outro lugar e a gente se depara num ambiente mais seguro, mais tranquilo. A diferença assim, é brutal, é muito marcante. A gente tem vontade de estar e permanecer ali e ir para lá. Por quê? Porque a sensação de confiança, de liberdade, né, que a gente tem de poder andar mais tranquilos é dispare, é muito diferente. E às vezes a gente fica olhando no dia a dia aqui, parece que tudo se tornou normal. Mas quando a gente chega numa situação como essa, é como se fosse um alívio, é uma pressão sutil exercendo sobre nós, sobre a sociedade, coisas assim, um peso muito maligno sobre as vidas das pessoas, sobre a sociedade. E aí, nós sabemos, a palavra nos advertiu que tempos difíceis viriam. E a gente pergunta, a troco do quê? Muitas vezes o que está por trás disso são omissões, são desprezos a princípios e valores que foram omitidos. Situações que não foram preservadas, conservadas, valorizadas. Então, o reflexo disso na sociedade é muito claro, é muito iminente. Então, lares sem referências de limites e de respeito. É um dos pontos que nós enxergamos, que às vezes as famílias, os lares não estão mais, eles estão, digamos, nessas situações cauterizadas, que não estabelece limites na sua forma de conduzir os seus filhos, a educação, a condução e o crescimento dos filhos e netos. Então, a palavra de hoje nos adverta, nos alerta qual a forma correta, o que está faltando, por que as coisas têm acontecido, têm tomado esta direção. Outra situação que a gente, nesse diagnóstico, é a ansiedade. Crianças, né, com altos níveis de ansiedade, até mesmo depressões. Isso desencadeando, acumulando, gerando situações, e às vezes a gente fica olhando, peraí, se uma criança que tem a mente deveria estar com a mente mais livres, mais tranquilas para ter a sua programação mental, o seu mindset, né, sua programação mental para a vida, muitas vezes está acometido, afligido por situações bem sutis. Olha só, situações sutis que vão, digamos assim, impregnando na mente das crianças, na mente dos nossos adolescentes, e os efeitos disso são catastróficos muitas vezes. Por quê? Porque a ansiedade acontece, a síndrome de burnout, né, também já é um pouco mais para frente, lá na frente ela provavelmente vai acontecer. Então assim, a gente fica olhando e a pergunta é, como que essas situações se instalam? Como essas situações tomam proporções diante de um cenário como este? No passado, as crianças viviam brincando livremente, né? E hoje, como que as crianças brincam? Olha só, até mesmo os entretenimentos de joguinhos lá, como é que são mesmo, gente? Muitas vezes regado de violência. Muitas vezes é para atingir o outro, para reduzir o outro, para que ele se projete, e aquilo, há muitas situações que aconteciam, digamos assim, no passado, até que nos joguinhos mais
das tempos mais iniciais, que tinha aquelas fases, que passava de fase, né, para dizer que você tem metas, chegar ali. Hoje já não são mais assim. É linear, é um envolvimento, é para prender a pessoa que, se deixar, roda o dia e roda a noite naquele negócio, e depois você pergunta o que ele aprendeu, o que foi estimulado em toda aquela carga de ocupação, com o celular, com o tablet, com o notebook, né, com o computador. Então, são situações para a gente pensar, e aí a gente pergunta, isso vai reproduzir o quê? Qual a tendência disso? O que isso está alimentando? Realmente um ambiente, de modo sutil, um ambiente de pressão, de cobranças depois e de focos. Que tipo de foco? Que tipo de foco? Se as situações às vezes são muito soltas, né? Soltas no sentido, vai mais no sentido de vencer, de competir, mas sem um propósito maior, sem uma construção de valores, salvo algumas exceções, mas no geral tem sido isso. Tem sentido, irmãos? Isso tem sentido ou não tem? Principalmente para os jovens que têm essa questão do cotidiano, né? Não é que nós entendemos que o entretenimento não seja devido. Sim, é devido. O joguinho para estimular a mente, né? É legal, mas que tipo de envolvimento, que tipo de joguinho? Nós vamos ter uma lição aí que vai falar sobre esse assunto, né, professora? Logo, logo vai vir aí. Então, acho que daqui a 2 semanas, né? Mais ou menos. Nós teremos uma lição que vai nos ajudar, trazer a oportunidade de refletir isso com um pouco mais de proximidade, com um pouco mais da realidade. Como é que os vícios, os jogos estão assim, laçando, envolvendo, ao ponto de muitas vezes comprometer até o currículo escolar. Porque esquece até dos deveres de casa, dos estudos que precisam, né? E assim, estamos nesse cenário muito real, uma situação que urgentemente precisa ser revista, repensada, né? Mas nós vamos chegar até lá. Outra questão dos vícios e dependências químicas, né? Que uma coisa puxa a outra, muitas vezes vai lá e aí é uma cervejinha, é uma diversidade de um pacote de produtos, de químicas, de drogas que estão aí acessíveis facilmente, a título de muitas vezes de quê? De prazeres, de coisas assim muito rápidas e com efeitos muito longínquos e muito desastroso. A Bíblia nos adverte, nos alerta para termos cuidados. Outra questão, relacionamentos descartáveis. São realidades presentes no nosso cenário. As pessoas que muitas vezes, até isso é forte na questão de família, né, dos casamentos, que é os apertos, as situações da vida, que é comuns a todos. Pergunte para quem viveu 30, 40, 50 anos ou mais, né? Porque tem digamos assim, oportunidades de pessoas celebrar até bodas de diamante, né? Um dia desse eu assisti. E agora pergunta para essas pessoas se na vida foi fácil. A 2, não é fácil. Não é simples, requer dedicação, atenção, comprometimento, requer compromisso de vida, compromisso com Deus, compromisso com a pessoa, compromisso com as famílias. E hoje nós vivemos numa época onde o quê? A tendência dos relacionamentos serem muito vulneráveis, muito frágeis. Pessoas com um aperto tão qualquer, digamos assim, às vezes ficam colocando em risco a própria família. O peso muito maior da família, importância, e muitas vezes não se paga, não se busca digamos assim, o ajuste na conformidade da superação das situações. Então, a palavra também nos chama a atenção. Aí a gente pergunta como ficam os filhos nesta relação.
Ao ver os pais, digamos, tratar, digamos, um compromisso de vida desta forma, a tendência dele vai ser também manter o mesmo valor, dar a mesma importância. Então é muito importante que nós pensemos nisso. É lógico que nós temos nossas histórias, cada um de nós com nossas histórias, mas o tempo hoje é de consciência e de buscarmos ajustar nas nossas vidas, independente de um passado que nós tenhamos vivido, as nossas origens. Pode, tudo bem, já passou, mas vamos olhar para frente e enxergar o que é hoje, qual que é o ideal. O Senhor nos chama para refletirmos sobre essa renovação do entendimento, não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos na renovação do nosso entendimento. Para que? Tem propósito. Para que experimenteis qual é a boa e perfeita vontade de Deus para conosco. Não é o que o mundo nos impõe, é o que Deus estabelece para nós, que deve ser fruto de uma compreensão desse propósito, dos valores que Deus tem estabelecido para nós como filhos, como famílias, como filhos de Deus e famílias na terra. Então, é preciso darmos verdadeira atenção ao tema, porque é o modelo de Deus. É o modelo de Deus, não tem como dar errado se for cumprido corretamente. É o modelo aprovado, aquele Deus que criou o céu e a terra, que avaliou tudo e dizendo é bom, muito bom, muito bom. Ele também disse o modelo ideal para viver chama-se família. Chama-se família. É o papai, é a mamãe e são os filhos nesse mesmo, digamos, guarda-chuva, nessa mesma proteção do ambiente, essa mesma célula. Isto chama-se família, que é igual a modelo de Deus, aquilo que Deus estabeleceu como sendo um dos pontos mais importantes para a gente preservar e valorizar aqui. Nós estamos num mundo, qual o diagnóstico que nós fazemos? Onde os relacionamentos tendem a ser muito descartáveis. Muito descartáveis. Nós não entramos em nossas famílias, não devemos jamais construir nossas famílias, principalmente os jovens, com este tipo de vulnerabilidade. Precisamos pensar, precisamos valorizar, precisamos investir o de melhor, todos os nossos esforços possíveis para a gente poder contornar. E é claro, buscando caminhos mais leves, mais suaves, mais na conformidade da palavra. Ainda nós vemos, ainda falando dos jovens, Jovens sem direção, muitas vezes falta de ensino, presença e exemplo. Essa história de perguntar assim, qual o seu propósito de vida? Ainda bem que aqui nós louvamos ao nosso Deus, porque a gente consegue enxergar que isso tem sido trabalhado e despertado, mas Deus é bom por isso também, porque nos ajuda e nos instrui e a gente busca a entender isso. Mas é muito comum a gente ver muitos jovens que vão se acertar na vida depois de quebrar bastante a cabeça. Por quê? Porque muitas vezes falta a base, falta o direcionamento, falta o ensinamento na conformidade daquilo que que é adequado à vida que ela passa. Eu ainda sinto cheiro de leite, mas os meus anos, minha idade já não diz mais isso. O tempo passa muito rápido. É como a Bíblia bem diz, o nosso tempo voa e a gente não percebe. A gente não percebe. Então, por isso, a palavra que é muito válida, fazer valer o agora, fazer valer o momento, fazer valer o que vamos daqui para frente. E com isso nós louvamos a Deus por nós aqui estarmos, por essa juventude que aqui está, nessa busca de fazer valer. Isso é um sinal muito importante, muito marcante, que nos enche de alegria, de satisfações, vermos o empenho da nossa juventude, da nossa mocidade, em especial, mas afinal de todos nós, nessa busca
mas destacamos porque nosso jovem ele precisa ser sim diferenciado. Ele não pode não estar nessa influência, nessa demência do mundo, nessas situações cauterizadas que o mundo tem imposto, né? Bom, outra questão que tem se mostrado bem presente nesse diagnóstico são as situações dos pais ausentes, que são causas. Nós já estamos falando das causas dos problemas sociais, daquilo que muitas vezes nós reclamamos da sociedade por diversas situações no dia a dia. E uma dessas causas também nós destacamos aqui a ausência dos pais. Mas como assim? É simples, é só olharmos para nós mesmos. É só olhar para dentro de casa. Qual que é a nossa tendência? Se nós vacilarmos, passamos o dia inteiro e não conversamos quase com ninguém dentro de casa. Sim ou não? São tantas ocupações. Como é que é isso? Nossa rotina, nós acordamos, nós vamos ao trabalho, quando nós voltamos estamos envolvidos em diversas situações ainda para cumprir dentro de casa. Quando alguém precisa de uma atenção, muitas vezes a gente está com foco nas tarefas, ou também no entretenimento, ou também no celular, bendito celular. Sim ou não? E o filho, como ficou? E a esposa, como ficou? E o marido, como ficou? E a família, como ficou? Conta-se que num passado, lá na época antes das civilizações, disse que o homem na caverna, chamado lá, morava em... E disse que, eu já falei isso, a gente volta a repetir sempre, mas era uma coisa muito marcante, porque levantavam logo pela madrugada os homens que moravam naquelas aldeias, naqueles ambientes de caverna, e ia fazer o quê? Buscar os alimentos do dia a dia, onde as esposas ficavam sempre ali protegendo a prole, os filhos, enfim, tal. Final do dia, eles voltavam e ali assentavam para assar as suas batatas, assarem as suas caças, e ali disse que criava-se uma fogueira. E ali fazia esse procedimento. E que era a cena comum, segundo os antropologistas, é que eles sentavam no entorno e ficavam ali agora comendo, se alimentando da caça, da produção do dia. Naquele mesmo momento, o que acontecia também simultaneamente? O compartilhamento da vida. Ali se contava, se comunicava as estratégias, como que foi, o que conseguiram, como conseguiram, e ali também a conversa se ampliava, e diz que esta era uma cena comum. O que hoje foi trocado. Ali as pessoas conversavam, ali as crianças, ali todos ouviam o que era colocado, compartilhado. Hoje tem a mesma cena se repete. Como é que ela se repete muitas vezes? Aliás, isso já está ficando até um pouco passado, mas era a questão da televisão, que chegava a tomar um lugar na sala e as pessoas todos em silêncio e a televisão sozinha falando tudo que está na programação da televisão. Olha que contraditório, mesma aparência, mas com efeitos, com propósitos, com resultados totalmente diferentes. Porque a televisão traz o quê? As influências, mesmo os streams, enfim, mas está tudo ali carregado de uma programação já feita. Os marqueteiros, ou sei lá, tantas coisas que são trabalhadas para levar aquilo que é um propósito, que não é o teu propósito, pode não ser o teu propósito, pode não ser o nosso propósito, pode não estar alinhado com o nosso propósito. Tem coisas saudáveis, tem coisas positivas, mas no geral é preciso ter muito cuidado porque está super recheado de coisas contra o propósito de Deus. E muitas vezes eles falam e as famílias se silenciam. Isto quando uns não estão lá nos quartos com seus tablets ou seus celulares lá isolados.
Então é um ponto que precisa da nossa atenção e um cuidado para nós quanto a isso. Outras questões, então, e assim, os pais ausentes, né, buscam enxergar tudo isso como uma forma de compensação, não serem pesados para os filhos, não cobrarem, não estarem em cima, e as coisas vão se correndo, muitas vezes tendem a correr solta. E os propósitos, aquilo que precisa ser trabalhado e construído no dia a dia, vai ficando para trás. Outra questão também é até mesmo o desprezo, né, dos papéis. Os desprezos dos papéis. Os pais, né, cedem facilmente os seus papéis. O papel de pai é qual? Qual é um papel de um pai dentro de uma família? Qual é o papel da mamãe de uma família? Qual o papel os papéis dos filhos dentro da família? Isso precisa ser visto e considerado na linha do modelo. Qual é o modelo ideal? O modelo que Deus estabeleceu. O modelo família. O modelo que o Senhor diz como é que tem que ser. Nós vamos ler já para fechar a nossa reflexão. E aí, mais um outro ponto, dependência excessiva de telas, que nós já falamos, e a intolerâncias e conflitos constantes, ou seja, capacidade de dialogar, de tratar as questões, de perdoar, tratar. Isso tem acontecido dentro de casa facilmente? É uma pergunta para a gente poder olhar para nós e dizer: na minha casa vai bem, graças a Deus, ou na minha casa precisa de atenção. Por quê? Porque nós temos visto na sociedade baixa intolerância. Pessoas que não respeitam o outro, que não toleram o outro, que não suporta e que pula de emprego em emprego, que busca de situações em situações, buscando algo que esteja na conformidade do sentimento das pessoas no geral, e muitas vezes está perdendo oportunidade por não ter em si o quê? Elementos como a tolerância, como a paciência, como a empatia, como a capacidade de se colocar no lugar do outro, a compreensão dos fatos, a ansiedade alta, muitas situações muito presentes, vibrando, pulsando e fazendo com que as pessoas sejam impulsivas e perdendo oportunidades de estarem melhores. É um ponto que nós precisamos realmente atentar-nos, né? Porque nossa característica como ser humano é social. Nós precisamos uns dos outros sempre. Então, uma das coisas mais importantes na questão da vida é aprender a relacionar e valorizar as pessoas que estão conosco nas caminhadas. A começar de casa. A começar dos nossos pais. Nós, como filhos, precisamos compreender e entender que nós precisamos ser companheiros e aliados dos nossos pais. Das nossos irmãos, da nossa família. Nós precisamos entender que tem um propósito nessa questão dessa característica de social, é aprender a somar princípios, somar valores, somar competências, somar condições. A palavra nos remete a dizer que uma corda pode ter a sua fortaleza, mas duas cordas ela dobra, e quando ela é recheada de filhos, né, uma família, cada um correspondendo a uma corda, isso torna-se muito mais forte. Então, uma família forte é onde as dobras, cada cordinha que compõe a nossa família, elas estão unidas, juntas. É o sentimento, é o que nós precisamos enxergar e defender. Enfim, nós enxergamos uma sociedade que está fora dos padrões, fora daquilo que nós desejamos. Muitas vezes, né? Ainda que isso venha de modo sutil, cauterizando as mentes, mas quando as coisas explodem, né, situações, o reflexo é muito claro. A gente vai dar a busca e a gente pode estar enxergando lá. Vai na origem, porque para você ver onde houve, vai ser detectado a falha, omissões, inversões de papéis, inversões de valores. Mas sempre vai acontecer por conta de, às vezes, da sutileza que acontece, as artimanhas desse mundo corrompido. Então a palavra do Senhor nos alerta quanto a isso. Então essa história de lares fragilizados que gera uma sociedade instável,
é preciso a gente estarmos atentos, porque a gente cobra da sociedade, a gente cobra dos governantes, mas os governantes e sociedade refletem de onde as coisas acontecem, começam em casa. Lares frágeis, fragilizados, vão refletir na sociedade, vão refletir da condução do nosso país, na composição das nossas autoridades, dos nossos gestores públicos, das pessoas que têm responsabilidade e compromissos na gestão pública. E às vezes a gente cobra muito eles, mas a gente não se dá conta que quem geram tais pessoas que muitas vezes aí dentro da corrupção, mas cheio de tantas coisas erradas, a própria sociedade, e uma sociedade composta por lares fragilizados, lares que não perceberam as sutilezas das situações de corrupções, de contraposição a Deus, né, de modo a comprometer, sim, a sociedade, até mesmo um país. A palavra de Deus nos alerta hoje para isso. Mas, ao falarmos tanto de caos, de situações assim, nós temos hoje a grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus que diz: há esperanças. Onde há esperança? Onde se ouve a palavra de Deus. Pode ser que nós não venhamos consertar o mundo inteiro, mas vamos consertar a minha casa e a nossa casa. Vamos pensar na minha casa e na nossa casa. Onde é que você tem influência? Onde é que nós podemos sermos ouvidos e fazer-nos ouvidos? É lá, é onde estivermos, nós podemos e devemos fazer isso. E aí a palavra de Deus diz lá, aí eu peço para projetar, por favor, Deuteronômio 6, versículos 6 a 7, por favor, quem está aí? Vão conseguir projetar? Mas, e aí, irmãos, eu convido sempre a pensarmos nessa questão. O primeiro ponto, acho que importante, é esse que nós falamos inicialmente, a aprovação do valor da nossa família, do modelo que Deus estabeleceu. Não vamos desprezar aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus colocou como o ideal para a espécie humana. Família é o modelo, família na conformidade que o Senhor estabeleceu. Então esse é o primeiro posicionamento, e isso se fecha lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia as sentinelas. A tradução dessa palavra é: se Deus não der o caminho certo, de Deus não trabalhar, não estivesse dando suporte de princípios, de valores, de virtudes, de graça e de virtudes, as questões humanas não serão suficientes para trazer aquilo que é ideal, aquilo que é sonhado, aquilo que é desejável. Então, nosso posicionamento é acatar, é entender que o modelo de Deus, Deus presente em nossa vida, ele é totalmente aceito e desejado. Outro ponto é nosso posicionamento. Como alguém no passado disse, em diante de uma cena de decisões na vida, ambientes de guerra, ambientes de conflitos, de situações, inclusive na questão de escolhas entre o mundo e entre Deus, ele se coloca diante de todos e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Chama-se posicionamento. É o posicionamento na vida que nós precisamos ter a clareza de que lado você está, o que você apoia. Eu apoio aquilo que Deus estabeleceu e ponto. Aquilo que Deus definiu, determinou, esse é minha base, esse é meu porto seguro. Pode o mundo trazer 1000 influências, situações, mas estejamos atentos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu convido vocês ao texto de Deuteronômio 6, que diz, está lá? Já fugiu de novo? Vamos ler juntos? Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos
repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Resumindo, em todo o tempo. E aí nós fechamos esse entendimento dizendo que a palavra de Deus, essa palavra precisa estar sempre presente. Então, essas palavras estarão no teu coração, primeiro de tudo. Isso é uma responsabilidade para os pais, principalmente. Então, que as palavras de Deus, que as palavras do Senhor estejam em nossos corações, os seus princípios, os seus valores, a fé, o temor a Deus. O temor a Deus, ele é despertado numa criança com o exemplo dos pais, especialmente. Com o exemplo, com a vivência dos pais. Então, essas palavras precisam estar no coração. E com isso, com as palavras do Senhor, ela nos abre horizontes para a vida. Tanto a vida terrena, porque lá no texto está dizendo que era para que fossem bem-sucedidos na terra. Não é para sermos fracassados, vivemos aqui na sofrência. Não é isso. Deus trabalhou e deu orientações para que aquela nação, aquela sociedade fosse bem-sucedida até mesmo a começar daqui da terra. E aí ele coloca nisso num olhar de estratégia de vida, de valorizar a oportunidade, de ampliar os caminhos, ampliar os horizontes e assim a gente poder viver as oportunidades e a vontade de Deus para nós. Ainda ele diz, olha, antes de ensinar é preciso viver. E o resultado dessa situação é a coerência espiritual e da vida, né? Dentro do lar, dentro da família. Isso é desse ponto número 1, que é viver, que é ensinar a palavra, guardar essa palavra no coração. Palavra no coração. A outra questão é ensino, digamos, intencional. Nós precisamos ter cuidados para termos a intenção, trabalharmos no propósito dos temas a serem ensinados aos nossos filhos. Afinal de contas, qual é o tempo mesmo? Qual é a hora de ensinar? Conforme o texto? Qual é a hora de ensinar conforme o texto que nós lemos? Em todo o tempo. É no caminhar, é no deitar, é no levantar, em todo o tempo, em todo o tempo. Então, façamos com propósito. Pensemos nisso com propósito. É intencional. Porém, lembrando que essa questão do intencional, digamos, estar juntos é algo muito importante. Ocorrer também a oportunidade de trocas, de entendimento. Nós vivemos um mundo muito dinâmico, onde também essas interações hoje elas se tornam muito positivas, porque no passado somente os pais sabiam das coisas. Agora, hoje, já existe uma oportunidade também de uma troca maior no ambiente de diálogo, de valorização da companhia e daquele momento ali. Então, as visões compartilhadas da vida, mas sobretudo entendendo, filhos, o quanto é importante ouvir os pais, respeitar e valorizar os nossos pais. Bom, nosso tempo já esgotou, senão eu até iria citar algum exemplo, né? Meu pai está ali hoje, graças a Deus, ontem e hoje, e enfim, a gente tem assim, alguma coisa marcante na vida, fruto desse tipo de atitude. Como é positivo, como é agradável, como eu agradeço a Deus por isso que muitas vezes a gente, digamos assim, sente falta que isso fosse muito comum hoje, né? E eu louvo a Deus pelo meu pai ter me dado alguns privilégios, algumas oportunidades como esta, assim. A formação também, o resultado dessa condição do ensino intencional é a formação que não é automática, ela precisa ser construída. Quer teu filho, quer tua casa queremos nossas casas bem-sucedidas? Pode subir o grupo de louvor. Sejamos intencionais. E para fechar, nós vamos falar de fé e exercício do cotidiano. Falando em casa, vivendo no caminho, ao deitar, ao levantar. Isso não é simplesmente não são momentos especiais.
Só um pouquinho. Não são de momentos especiais. É estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida é viver no exercício da fé. No exercício da fé. E o exercício da fé diz respeito a essa condução, a esse agregado de valores, a esse agregado de resultados, de experiências que são colocadas nesse propósito, nesse crescimento. Então, vivamos a fé, o resultado disso é uma fé que vai brotar, que vai nascer e que vai sustentar por toda a vida. Outra questão é a constância nas práticas, os pequenos hábitos. Não despreze as práticas, ainda que simples, mas busque praticar. Por exemplo, ao conversar, tirar momentos para estudar a palavra de Deus junto com nossa família. As lições bíblicas devem ser estudadas juntos em casa. Esse momento gera uma série de valores, de resultados muito importantes. É a companhia, é a presença que vai ser marcada ali para sempre na vida, além do conteúdo que deve ser passado, sempre compartilhado. Pensemos nisso. Então, o resultado dessa condição é um ambiente saudável e relacionamentos fortes, família forte, com Deus presente no dia a dia e Deus no comando. Não esquecendo que vale o entretenimento, vale passear com sua família, vai passear, vai para a chácara, vai para a praia, divirta-se, busca estar com a sua família, buscando o melhor de Deus nesta terra, nesse mundo. Mas não esqueçamos de plantar aquilo que nós cobramos da sociedade, de resultados, mas nós precisamos estar sempre plantando aquilo que vai frutificar, ainda que não consigamos resultado total da sociedade, mas consigamos pelo menos dentro do nosso lar. Que o nosso lar seja um pequeno céu. Que o nosso lar seja um ambiente onde a gente tenha alegrias e prazer de estar, de chegar e falar: como é bom estar em casa, como é bom estar rodeado das pessoas com as quais nós dedicamos e nos envolvemos na vida, na intimidade, no dia a dia. Como é bom contar com Deus morando também conosco, porque a sua permanência em nossa vida, em nosso lar, está na conformidade, na aceitação daquilo que Ele coloca para nós. Fechando essa palavra, lembremos que o que é vivido diariamente no nosso lar define as nossas gerações. Entende isso, irmãos? Eu vou repetir. O que é vivido diariamente no nosso lar, isso é o que vai definir o futuro das nossas gerações. Como será a nossa descendência? Como serão os nossos filhos, nossos netos? Vai depender de como nós vivemos o hoje. Atentemos com muito amor. Famílias fortes não acontecem por acaso. Elas são construídas diariamente, construídas pela prática da palavra de Deus. Então estejamos atentos, sem omissão, mas cuidando dos nossos. Deus conosco, hoje e sempre. Amém?